TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Chegamos ao Correio Serrano na TV com muita notícia para você. E é claro, eu preciso te lembrar que você pode nos ajudar a fazer os nossos telejornais. Mande para gente sua sugestão, sua reclamação. Então, por exemplo, você viu alguma coisa na rua, fez foto, fez vídeo, manda para gente e conta para gente como está a situação aí no seu bairro, na sua rua. Tem iluminação pública? Ontem a gente mostrou que a Prefeitura de Petrópolis está reforçando justamente a iluminação pública em vários locais da cidade. E a merenda escolar? Conta pra gente também. E é claro, viu alguma situação inusitada? Manda pra gente. E hoje em Petrópolis o dia amanheceu novamente lindo de viver. Eu fiz imagens hoje pela manhã. Olha só, céu azul e o sol despontando ali por trás da montanha, sem nenhuma nuvem, céu de brigadeiro, céu típico do inverno petropolitano, aquele solzinho gostoso. Vamos então às notícias desta quinta-feira, dia 20 de agosto. Você vai ver que o CONTRAN aprova novas regras para a fiscalização da lei seca. Dia D de multivacinação acontece neste sábado em todo o país. Secretaria de Saúde de Petrópolis afirma que elevador do Nelson de Saerpe opera, mas pode parar a qualquer momento. Isso aconteceu em uma audiência pública. E ainda numa outra audiência também em Petrópolis, na 4ª Vara Cível, você acompanha que Saúde de Petrópolis tem disputa por cofinanciamento estadual e dívida de mais de 23 milhões de reais com o Hospital Santa Teresa. Você acompanha também que em Petrópolis, CPTRANS inicia fiscalização dos 134 ônibus da TURP após incêndio. E mais, DOREMI leva projeto à rede pública de Petrópolis. Esses e outros destaques você acompanha agora no Correio Serrano na TV. A gente começa então vendo que é destaque no nosso jornal impresso Correio da Manhã, edição do Rio de Janeiro. Lembrando que você acompanha todas as notícias pelas redes sociais, no nosso site, nas bancas, aqui na nossa região, apenas R$2. Vamos então aos destaques da nossa primeira página. Na linha vermelha, alerta dos Estados Unidos leva a polícia brasileira a encontrar 294 arquivos de vídeos de abusos a menores. Página 2, assinado lá na coluna do Paulo Capelli. Eu vou até ler de novo, porque assim, é de um absurdo, mas alerta dos Estados Unidos leva a polícia brasileira a encontrar 294 arquivos de vídeos de abusos a menores. Outro destaque da nossa primeira página, sem nova data, STF retarda o julgamento do mandato tampão. Especialista afirma que adiamento de decisão sobre o Rio de Janeiro gera insegurança. Destaque da nossa página 6. E temos mais. 25º Fórum Lide com Couto e Cavalieri. Destaque da página 3 da coluna Magna Vita. E aqui no texto, legenda: Salomão quer STJ a serviço da sociedade em debate sobre inteligência artificial. Destaque da nossa página 5. Mas aí agora a gente vai para a nossa página 11, lá no Petropolitano, porque tem notícia por lá. Candidata a deputada pelo PSB retifica valor de bem declarado. Vou falar uma coisa para vocês. Bem que eu achei estranho. Eu vou ler um trechinho da reportagem aqui para vocês entenderem.
Cláudia Carvalho Respeita da Mota informou que dados estavam incorretos. A candidata a deputada estadual Cláudia Carvalho Respeita da Mota, do PSB, solicitou à Justiça Eleitoral a retificação de informações apresentadas no registro de candidatura para as eleições de 2026. Entre as alterações estão a escolaridade e o valor de um imóvel declarado à Justiça Eleitoral. De acordo com a manifestação apresentada ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, o registro havia informado inicialmente que a candidata tinha ensino superior incompleto. Com a correção, deverá constar ensino superior completo. Também foi solicitada a alteração do valor de uma casa residencial declarada no registro. O documento informa que o valor apresentado inicialmente foi de R$ 35.329.000, enquanto o valor correto, considerado correto, é de R$ 350.294. Quando eu li a matéria aqui, essa semana, no nosso jornal, falando dos valores declarados pelos candidatos, eu até parei aqui, tive que contar os zeros para ver se era isso mesmo, 35 milhões. Porque, gente, uma residência, um imóvel de 35 milhões, é um imóvel assim gigantesco, é uma fazenda. Não é uma casa normal. Agora sim, provavelmente não. Quem fez a declaração ali colocou 2 zeros a mais. Então, na verdade, o valor correto do imóvel é de 353 mil e não de 35 milhões. E a gente vai ali para a nossa coluna Petropolitanas, porque ali o destaque é o seguinte: secretária de Educação exonerada. E aí a gente também tem uma reportagem sobre isso, porque a professora Ana Carolina Kapler Ferreira reassumiu a Secretaria de Educação de Petrópolis. Servidora concursada da Rede Municipal há 18 anos, ela substitui Poliana Ferrarez do comando da pasta. A mudança foi oficializada com a publicação do Diário Oficial dessa terça-feira. Vamos conferir agora a reportagem. Ana Carolina Kapler é professora da Rede Municipal e já ocupou os cargos de subsecretária e secretária de Educação de Petrópolis. Com o retorno, ela volta a comandar a pasta e deve dar continuidade às ações e projetos da secretaria. A mudança na gestão foi publicada no Diário Oficial do município nesta terça-feira, dia 18. Com isso, Poliana Ferrarez deixa o cargo de secretária de Educação. Ao reassumir a função, Ana Carolina afirmou que a prioridade é garantir a qualidade do ensino e dar suporte às equipes das unidades escolares. Tá aí, agora a gente vai lá para a nossa página 21, lá no Serrano, ver o que é destaque por lá, porque também fala de Petrópolis. Saúde de Petrópolis tem disputa por cofinanciamento, enquanto isso o Hospital Santa Teresa alega dívida de 23 milhões de reais, é o principal destaque dessa página, mas a gente também tem uma reportagem em vídeo, porque esse foi assunto de uma audiência pública. A saúde de Petrópolis está no centro de uma disputa por recursos públicos. Por isso, o Ministério Público entrou com uma ação contra o Estado para garantir o cofinanciamento da rede hospitalar do município. O pedido é para que sejam mantidos repasses de pelo menos 5 milhões e 800 mil reais por mês. Durante a audiência pública, que eu falei que esse foi o tema dessa audiência pública, e essa audiência aconteceu lá na Quarta Vara Cível, na terça-feira. O Hospital Santa Teresa também apresentou uma dívida de mais de 23 milhões de reais em valores ainda não pagos pela Prefeitura. Vamos ver. O pedido do Ministério Público é para que o Estado retome, de forma regular e ininterrupta, o cofinanciamento destinado aos 3 principais hospitais da cidade. Em 2025, uma resolução estadual criou um apoio financeiro temporário de 5 milhões e 800 mil reais por mês para o Hospital Alcides Carneiro, o Hospital Municipal Dr. Nelson de Saerpe e o Hospital Santa Teresa. Segundo o Ministério Público, o recurso foi fundamental para
para garantir a continuidade dos serviços do Santa Teresa, que chegou a anunciar a possibilidade de interromper os atendimentos. O Ministério Público afirma ainda que as funções regionais dessas unidades continuam as mesmas. O Alcides Carneiro é referência, por exemplo, em oncologia e gestão de alto risco. Já o Santa Teresa atende casos de alta complexidade, como neurocirurgias, cirurgias cardiovasculares e traumas. O problema é que o apoio financeiro criado em 2025 terminou e, segundo o Ministério Público, não houve uma renovação específica nesse mesmo formato. Nesse contexto, a Prefeitura chegou a pedir a continuidade do recurso e também o pagamento retroativo a janeiro desse ano. Mas o Estado afirma que adotou um novo modelo de financiamento para os municípios. Para o Ministério Público, esse programa geral não garante necessariamente o mesmo nível de financiamento específico para a rede hospitalar. Por isso, a ação pede na Justiça um repasse mensal de pelo menos R$ 5.800.000. Ainda durante a audiência, o Hospital Santa Teresa apresentou outra preocupação. Segundo a unidade, existem atualmente mais de 23 milhões em valores em aberto pela Prefeitura. Desse total, mais de 16.500.000 seriam de recursos federais já repassados ao município. Outros 5.992.000 são recursos municipais e 763.000 correspondem a recursos estaduais. Mesmo com os valores em aberto, o hospital informou que mantém os atendimentos eletivos, de urgência e emergência e os serviços contratados. E olha só, gente, em nota, a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro informou que não há atraso nos repasses ao município de Petrópolis. Segundo o órgão, no dia 13 de agosto, a Prefeitura recebeu um repasse dentro da nova estratégia de financiamento da saúde. Desde junho, a resolução que regulamentava os repasses foi substituída por uma nova regra que amplia e descentraliza a distribuição dos recursos. Até o fim do ano, serão destinados 860 milhões de reais aos 92 municípios fluminenses. Pelas novas regras, Petrópolis receberá cerca de 3 milhões de reais por mês até dezembro. Teve uma outra audiência pública. Caio, vamos puxar essa reportagem, audiência elevador, Nelson? Já que a gente está falando da área de saúde e audiência pública, uma audiência pública também foi realizada na 4ª Vara Cível, também na terça-feira, dia 18 de agosto, só que agora para discutir as frequentes falhas no elevador do Hospital Municipal Nelson de Saerpe. Na ocasião, a secretária de Saúde afirmou que o equipamento está operando, mas pode parar a qualquer momento. Vamos conferir isso tudo. As falhas no elevador municipal Nelson de Saerpe não são novidade em Petrópolis. Inclusive, no início do mês de junho, uma paciente teve o procedimento de cateterismo adiado em decorrência da quebra do equipamento na unidade. O não funcionamento do elevador impede que pacientes internados no andar superior tenham acesso ao térreo. Nós fizemos uma vistoria no local e pudemos averiguar que o livro de registro de ocorrências apontava diversas paradas no funcionamento do elevador, o que é muito prejudicial ao funcionamento da unidade como um todo. Por conta das falhas, a Defensoria ajuizou uma ação civil pública para que o problema fosse resolvido. Em audiência realizada nesta terça-feira, dia 18 de agosto, na 4ª Vara Cível de Petrópolis, a secretária de Saúde, Clarissa Rippel, afirmou que o elevador do hospital está operando, mas pode parar a qualquer momento. Falhas técnicas e assistenciais no hospital. E começamos a avaliar uma solução não só paliativa. De acordo com Clarissa Rippel, o problema do elevador da unidade são as portas e é preciso trocar o conjunto delas. A responsável pela pasta informou ainda que uma nova empresa chamada de B27 Elevadores foi contratada para realizar a manutenção dos elevadores de toda a rede municipal de saúde. Diante disso, a empresa estipulou o orçamento de R$ 65 mil para a troca das portas do equipamento do Nelson de Saerpe, em um prazo de 120 dias.
A secretária de Saúde destacou ainda que a manutenção acontecia de camaradagem, por meio de uma outra empresa. A médica fiscal da Defensoria Pública, Lilian Cognac, relatou à TV Correio da Manhã que esteve na unidade para realizar uma visita de vistoria. A nossa maior preocupação foi em relação a um eventual deslocamento de pacientes graves, tendo em vista que os leitos de terapia intensiva são localizados no segundo pavimento do hospital, e um eventual pane com um paciente grave, eventualmente em ventilação mecânica dentro desse elevador. Durante a audiência, a secretária de Saúde e o procurador-geral do município afirmaram que colocar mais um elevador não resolveria o problema de fato. Segundo eles, seria um remendo, visto que existem necessidades antigas. Diante dos fatos apresentados na sessão, a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro pediu ao juízo um prazo de 60 dias para a troca das portas. Ainda não houve decisão, mas está programada para ser publicada nesta quarta-feira. Tá aí, essas duas audiências sobre a saúde pública no município, lá na Quarta Vara Cível. A gente faz agora um rápido intervalo e a gente volta já. Você já pensou sobre o que é ser petropolitano? Ser petropolitano é viver a história e viver na história. É tratar Dom Pedro II e a Princesa Isabel como vizinhos. Ter uma natureza incomparável e ter um ar serrano que os turistas adoram. É também, às vezes, ter todas as estações do ano em um só dia. Ser petropolitano é se emocionar com os corais e marchar com as bandas marciais. É enfrentar o trânsito na subida da serra e reclamar do pedágio. É comemorar os gols e, às vezes, sofrer pelo serrano. Ser petropolitano é ser resiliente, ser solidário. Ser petropolitano é amar esta cidade imperial, na qual nascemos ou escolhemos para viver. Correio Petropolitano, o jornal que tem no seu nome o orgulho de ser petropolitano. Todos os dias em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O seu jeito de beber te afastou das pessoas que você ama? Sabemos que sim. É possível encontrar uma nova maneira de viver com qualidade. Alcoólicos Anônimos pode ajudar. Estamos de volta. E olha só, gente, o Conselho Nacional de Trânsito aprovou novas regras para os procedimentos de fiscalização da lei seca. A atualização estabelece critérios para triagem de motoristas, aplicação de testes e retestes e também uso de equipamentos. Segundo o governo federal, nenhum novo tipo de infração foi criado. A nova regulamentação atualiza procedimentos de fiscalização que estão em vigor desde 2013. Entre as mudanças estão critérios mais claros para a triagem dos condutores, para os testes de presença de álcool ou de outras substâncias psicoativas e também para os retestes. Durante as operações, os órgãos de trânsito poderão utilizar um pré-teste ou teste passivo de alcoolemia na primeira verificação.
Esse resultado tem caráter apenas orientativo e sozinho não poderá ser usado para autuar o motorista ou caracterizar que ele está dirigindo sob influência de álcool. O reteste deverá ser realizado quando algum fator técnico ou operacional comprometer a obtenção de um resultado válido. A medida também vale para afastar a possibilidade de álcool residual no trato respiratório, como em casos de consumo de bombons de licor, enxaguantes bucais ou outros produtos que possam deixar resíduos de álcool na boca. Nessas situações, uma nova avaliação deverá ser feita antes de qualquer conclusão. A nova regra também padroniza os procedimentos para motoristas que se recusarem a fazer o teste. A recusa continua sujeita às consequências previstas no Código de Trânsito Brasileiro. Em uma mesma abordagem, porém, não poderão ser emitidos ao mesmo tempo autos de infração por dirigir sob influência de álcool ou outras substâncias e por recusa ao exame comprobatório. Nos casos em que houver autuação por alteração da capacidade psicomotora, os agentes deverão registrar pelo menos 2 sinais observados no condutor que confirmem essa alteração. Outra novidade é a previsão de equipamentos para identificar outras substâncias psicoativas além do álcool. Os aparelhos deverão ser tecnicamente certificados e o resultado será qualitativo, indicando a presença da substância, sem informar a quantidade consumida. O bafômetro, no entanto, continua sendo utilizado normalmente na fiscalização do consumo de álcool. No Rio de Janeiro, o governo do estado acompanha a nova regulamentação e vai ampliar as adequações técnicas e operacionais necessárias para a aplicação das regras. Nas abordagens da Operação Lei Seca, o Detran, por meio de servidores designados e habilitados como agentes de trânsito, continuará responsável pela fiscalização. Quando uma infração for constatada, caberá ao agente realizar a autuação e adotar as medidas administrativas previstas na legislação. As novas regras entram em vigor assim que a resolução for publicada no Diário Oficial da União. Já as alterações nas fichas de fiscalização e nos códigos de enquadramento das infrações terão prazo de 60 dias para começar a valer. Até lá, continuam sendo utilizados os códigos atualmente vigentes. E o dia D da campanha nacional de multivacinação acontece neste sábado, dia 22, em todo o país. A mobilização é voltada principalmente para crianças e adolescentes e tem o objetivo de atualizar a caderneta de vacinação. Em Petrópolis e Teresópolis, haverá atendimento especial em diversas unidades de saúde. Pais, mães e responsáveis poderão levar crianças e adolescentes para conferir a caderneta e receber as doses que estiverem atrasadas. A campanha nacional segue até 1º de setembro e oferece vacinas do calendário nacional de vacinação gratuitamente pelo SUS. Ao todo, são 20 vacinas disponíveis de acordo com a faixa etária, o histórico vacinal e a indicação de cada pessoa. Entre elas estão os imunizantes contra meningites, tuberculose, poliomielite, febre amarela, influenza, Covid-19, HPV, dengue, sarampo e varicela. Esta é a primeira campanha nacional de multivacinação com a vacina pneumocócica 20 valente, a Pneumo 20, incorporada ao calendário nacional em junho deste ano. O imunizante amplia a proteção contra doenças causadas pelo pneumococo, como pneumonias e meningite, e é indicado para crianças menores de 5 anos, conforme o esquema vacinal. Segundo o Ministério da Saúde, mais de 180 milhões de doses de vacinas já foram distribuídas para garantir a imunização da população ao longo do ano. Entre as vacinas mais aplicadas estão as contra influenza, sarampo e poliomielite. Em Petrópolis, a campanha de vacinação também segue até 1º de setembro. E neste sábado, dia 22, será realizado o dia D no município, das 9 da manhã às 3 horas da tarde. O atendimento especial será feito nas salas de vacinação. Para receber as doses, é importante levar a caderneta de vacinação e um documento de identificação da criança ou do adolescente. O cartão do SUS também deve ser levado, se possível. Em Teresópolis, o dia D também será realizado neste sábado, com a atualização da caderneta de crianças e adolescentes de até 19 anos. A vacinação será feita das 9 horas da manhã às 4 horas da tarde, em 23 unidades de saúde e também no Espaço Saúde no Teresópolis Shopping, na Várzea. No município, a mobilização também vai reforçar a vacinação contra o sarampo e a febre amarela para pessoas de 18 a 59 anos.
Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, quem já tomou a dose única da febre amarela não precisa se vacinar novamente. No caso do sarampo, quem tem 2 doses ou mais da tríplice viral também não precisa repetir a vacina. Em Petrópolis, as salas de vacinação estão distribuídas por diferentes regiões da cidade, incluindo o Centro de Saúde Coletiva, o Hospital Alcides Carneiro, UBSs do Alto da Serra, Itamaraty, Itaipava, Morém, Mozela, Quitandinha, Retiro, Bingen e outros bairros e distritos. Em Teresópolis, o atendimento será feito em unidades da área urbana e do interior. Entre os locais estão unidades de Albuquerque, Alto, Barra do Imbuí, Caleme, Meudon, Parque Hermitage, Rosário, além de Bom Sucesso, Vargem Grande, Venda Nova, Vieira, entre outros. E olha só, gente, a Polícia Militar do Estado do Rio vai receber mais de 8,3 mil novos coletes balísticos para reforçar a proteção dos policiais durante o serviço. Os equipamentos são destinados à proteção contra disparos de armas de fogo de diferentes calibres, incluindo pistola 9mm e .44. As primeiras remessas estão previstas para chegar à corporação até outubro deste ano e a entrega total será realizada em até 12 meses. A aquisição, realizada por meio de contrato com 2 empresas, foi publicada na última semana no Diário Oficial. Os novos coletes são mais flexíveis e produzidos com fibras como a aramida, proporcionando maior mobilidade aos policiais durante as ocorrências. O modelo também oferece mais conforto durante a jornada de trabalho, que inclui atividades como dirigir viaturas e permanecer longos períodos em pé. Os equipamentos possuem ainda estrutura e ajustes que permitem o acoplamento de placas de proteção balística capazes de ampliar a proteção contra disparos de armazenamento de maior calibre, como fuzis. Dessa forma, o policial pode adaptar o equipamento de acordo com as características da ocorrência, inclusive em operações com risco de confronto armado. Atualmente, a Secretaria de Estado de Polícia Militar possui aproximadamente 2.400 desses dispositivos de proteção, que podem ser disponibilizados aos agentes de acordo com o tipo de serviço para o qual forem escalados. E a gente vai fazer agora um rápido intervalo e a gente volta já já. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O grupo de jornais que mais cresceu no Brasil apostou na força do impresso e no jornalismo direito. Em setembro de 2025, o Grupo Correio da Manhã completa 6 anos de uma trajetória marcada por coragem, compromisso e credibilidade. Resgatamos a história do jornal mais importante do Brasil no século XX e hoje somos protagonistas da nossa história no século XXI. Acreditamos na responsabilidade de colocar a informação correta no papel. Enquanto o mundo digital muda a cada segundo, o jornal impresso permanece como referência de verdade e confiabilidade. Contamos com 4 parques gráficos próprios, no Grande Rio, em Volta Redonda, no Núcleo Bandeirante e em Areal. Em Brasília, equipados com 8 rotativas de alta tecnologia que produzem todos os nossos jornais em cores. São 5 jornais diários. Correio da Manhã, Estado do Rio, Correio da Manhã Nacional, Correio Sul-Fluminense, Correio Petropolitano, Correio da Manhã Distrito Federal. E o grupo vai além. Abriga o tradicional Jornal da Barra, com 35 anos de história, a lendária revista O Cruzeiro e o Jornal de Turismo,
publicado há 59 anos. Na área eletrônica, temos a TVC, TV Correio da Manhã, no ar há 24 anos pelo canal 16 de Petrópolis, com estúdios também no Rio de Janeiro e em Brasília. Crescemos com uma missão clara: levar ao leitor uma informação verdadeira. É o jornalismo direto e direito. Um jornal que respeita a política e é respeitado pelos políticos. Nossas páginas e plataformas reúnem um time de jornalistas e colunistas de peso: Fernando Molica, Rodolfo Lago, Thales Faria, Cláudio Magnavita, Ricardo Cravo Albim, Rui Castro, Alexandre Garcia, Aristóteles Drummond, entre outros nomes que ajudam a construir a credibilidade da nossa marca. São 4 redações integradas e um conteúdo cada vez mais ampliado no meio digital. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Estamos de volta. E olha só, gente, a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes iniciou uma inspeção técnica nos 134 ônibus da Turp após o incêndio de um veículo do transporte coletivo em Petrópolis. A medida foi anunciada durante uma reunião da Comissão Especial da Turp e tem como objetivo verificar as condições da frota e identificar problemas que possam comprometer a segurança dos passageiros e, é claro, também dos trabalhadores. Segundo o presidente da CPTrans, Luciano Moreira, profissionais especializados deverão avaliar individualmente os veículos da empresa Turp Transportes. O trabalho vai ser realizado em conjunto pela Prefeitura, CPTrans, Intervenção e a empresa, e também atende a uma solicitação do Ministério Público Estadual. As inspeções foram programadas para ocorrer durante a noite, com o objetivo de reduzir os impactos na operação do transporte coletivo. Essa ação também é uma ação que nasceu por solicitação do Ministério Público Estadual, por meio da promotora Vanessa Katz, junto a uma audiência com a 4ª Vara Civil, onde vários vereadores também sugeriram essa ação. Na tarde da última segunda-feira, dia 17 de agosto, um coletivo da empresa apresentou um problema em uma das rodas na BR-040, o que assustou quem estava no ônibus. A Turp informou que o veículo foi substituído, mas não informou se o veículo passou pela fiscalização. Aí, ó, o bizu da Vila Rica. Passou com a roda na BR, ó. Todo mundo subia a pé. Outro tema abordado na reunião foi um incêndio em um dos coletivos da Turp na manhã do dia 1º de agosto no Centro Histórico. Luciano Moreira informou que o ônibus apresentava um histórico de falhas mecânicas. As imagens analisadas pela CPTrans mostram a presença de um líquido sob o veículo no início do incêndio, que pode ser óleo diesel ou óleo de motor. Uma das hipóteses levantadas é que um vazamento tenha entrado em contato com partes aquecidas do veículo, mas a causa ainda precisa ser confirmada por uma análise técnica. Caso sejam encontrados problemas que possam comprometer a segurança, os ônibus vão poder ser retirados de circulação até que os reparos sejam realizados. Os vereadores que integram a Comissão Especial da Turp também deverão acompanhar os resultados e ter acesso aos laudos produzidos. A Comissão Especial da Turp deverá acompanhar o andamento das inspeções e cobrar informações sobre as condições dos veículos. A expectativa é que os laudos ajudem a identificar possíveis riscos e apontem quais ônibus precisam de manutenção ou de outras medidas antes de voltar a circular. Em meio a essa situação, usuários da linha Max Manuel Molter número 639 já sofrem com a falta de ônibus na localidade, principalmente com a linha sendo desviada para atender outros bairros. Com a possibilidade de redução na frota, a situação pode piorar para quem depende do transporte público. Aqui no Max Manuel, no Quarteirão Brasileiro, uma linha faz 2 bairros, outro dia, isso é o mês inteiro, é horroroso. Falta muito. João de Deus, Max Manuel e Quarteirão, Deus me livre. Pô, se tu te depender deles para alguma coisa, tu tá lascado. Estou desde 11h15 aqui esperando o ônibus e ele não apareceu. Eu acho que está muito ruim. Só tem um, né?
Às vezes ele faz o Max Manuel e às vezes ele faz o quarteirão junto, que só tem, no caso só tem um ônibus, né? E eles dividem. Tá horrível, tá péssimo. Durante a reunião, o interventor da concessionária afirmou que a empresa precisa de investimentos para recuperar a estrutura e melhorar a manutenção da frota. Segundo ele, a situação financeira da Turp também dificulta a realização de investimentos. Em junho, a empresa teria registrado um superávit de aproximadamente R$350 mil. E agora, olhem esses casos. 3 ações na justiça movidas contra o município de Petrópolis apontam problemas diferentes, mas que têm um ponto em comum: a estrutura e a gestão dos cemitérios municipais aqui na cidade. Os processos relatam dificuldades de acesso, falta de manutenção e até dúvidas sobre a identificação de restos mortais. Para explicar o que a legislação prevê para situações como essas e quais medidas podem ser adotadas, o advogado Marcelo Robson comenta os procedimentos cabíveis. Em uma das ações, 2 irmãs afirmam que, durante uma exumação realizada em agosto de 2025, descobriram que os restos mortais encontrados na sepultura poderiam não ser da mãe delas. Segundo a petição, havia diferenças nas roupas, no cabelo e na arcada dentária em relação à mulher que havia sido sepultada. A família pede, entre outros pontos, a realização de um exame de DNA e indenização por danos morais. Se algo parecido aconteceu com você, ou seja, a dignidade de um parente falecido seu, porventura, possa ter sido violado, você tem que registrar o boletim de ocorrência na delegacia e buscar no juízo civil uma reparação. Isso pode caracterizar vilipêndio, pode caracterizar crime contra a memória dos mortos, pode, depende da circunstância, tá? Pelo qual você se depare com a situação lá. Os problemas no cemitério municipal não são recentes. Em 2024, as chuvas causaram danos e deslizamentos em áreas de sepultamento. Em 2025, uma família relatou ter encontrado restos mortais que, segundo uma ação, não pertenciam à parente sepultada no local. E em 2026, outra família precisou recorrer à justiça após não conseguir identificar corretamente os restos mortais de uma bebê. Esses casos são diferentes, mas colocam em evidência os problemas de estrutura, manutenção e gestão do cemitério municipal de Petrópolis. No caso mais recente, os pais de uma bebê que veio a óbito em janeiro de 2023, aos 8 meses de gestação, voltaram ao cemitério 3 anos depois para a exumação. Segundo a ação, a sepultura indicada nos registros não foi localizada de imediato. Após novas buscas, foram encontrados apenas 2 fragmentos ósseos. Os pais também afirmam que os objetos encontrados junto aos restos eram diferentes daqueles usados no sepultamento. Graças a Deus, minha cunhada, no dia do enterro, tirou uma foto como ela foi enterrada, para mim ter como provar. Mas, assim, é um descaso muito grande, né? A prefeitura também quis botar a culpa dessa situação, alegando que os pais estavam confusos com o local da placa. A família registrou ocorrências na 105ª Delegacia de Polícia e, por meio da Defensoria Pública, pediu à Justiça a preservação dos restos mortais e um exame de DNA para confirmar a identidade. Em outro processo, os questionamentos são sobre o acesso ao túmulo. A viúva de um homem de 84 anos afirma que o marido foi enterrado em uma área de difícil acesso e que os familiares precisaram carregar o caixão por uma região de mata e terreno íngreme. Aos 75 anos, ela diz que não consegue visitar o local. Isso pode ser vilipêndio, repita-se. Isso pode ser caracterizado crime contra a memória dos mortos. Há vários tipos penais no nosso Código Penal. Se aconteceu algo parecido com você, procure a delegacia, registre a ocorrência. Tá? Você tem 6 meses para fazer isso, a contar da situação que você vivenciou com relação ao ente querido seu. E com base nesse documento, que pode, a critério da autoridade policial, gerar um inquérito policial, certamente que deva gerá-lo, e com participação do Ministério Público, inclusive. Mas com esse documento você pode buscar uma reparação, uma compensação e uma reparação no âmbito civil.
Os 3 casos aparecem depois de 2 tentativas de mudar o modelo de administração dos cemitérios municipais. Em 2018, a Prefeitura publicou um edital para conceder a gestão dos 7 cemitérios, mas a concorrência acabou suspensa. Em 2021, um novo processo foi anunciado, com previsão de manutenção, revitalização e expansão dos espaços, além da construção de um crematório e de um cemitério vertical. A licitação também não avançou. Quando a gente deixa o corpo do nosso ente querido lá, a gente quer respeito, a gente exige uma proteção, a gente exige que haja a dignidade garantida daquela pessoa que se foi. Há um respeito, ninguém pode violar a sepultura, ninguém pode simplesmente expor para fins pejorativos, para fins negativos, restos mortais. E em nota, a Prefeitura de Petrópolis informou que acompanha os processos judiciais e adota as medidas necessárias para cumprir as determinações da Justiça. Ainda de acordo com a Prefeitura de Petrópolis, os 2 primeiros casos ocorreram antes da atual gestão, que afirma estar aprimorando os procedimentos de identificação, exumação, guarda de restos mortais e atendimento às famílias. Sobre o último caso, a família foi orientada na época a buscar auxílio judicial. Já sobre as obras, a Prefeitura informa que licitou a contratação de uma empresa para fazer a contenção e reconstrução das gavetas danificadas. Os trâmites burocráticos estão em andamento para a ordem de início. E a Polícia Militar e a CPTRANS realizaram mais uma Operação Grau Zero em Petrópolis. A ação, que foi realizada outras vezes na cidade, tem como foco principal a fiscalização de motocicletas e o combate a irregularidades no trânsito. Nesta terça-feira, 10 veículos foram tirados de circulação. A Operação Grau Zero foi realizada novamente nesta terça-feira em uma ação conjunta da Polícia Militar com a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes. A fiscalização passou pelos bairros Alto da Serra, Ciméria, Independência, Quitandinha e Amazonas. O principal foco da ação foi a fiscalização de motocicletas, especialmente em relação a irregularidades nos escapamentos. Os agentes também verificaram outras possíveis infrações de trânsito durante as abordagens. Segundo a Polícia Militar e a CPTRANS, a operação tem como objetivo reforçar a segurança viária e contribuir para a tranquilidade dos moradores. A ação faz parte de uma série de operações Grau Zero que já vêm sendo realizadas em Petrópolis. Como resultado da fiscalização desta terça-feira, 9 motocicletas e um carro foram removidos. Os 10 veículos foram encaminhados ao depósito público da cidade. A Polícia Militar e a CPTRANS informam que novas ações de fiscalização podem ser realizadas em diferentes pontos da cidade. E os resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, de 2025, mostraram que a rede municipal de Teresópolis apresentou uma evolução discreta em relação à edição anterior, realizada em 2023. Nos anos iniciais do ensino fundamental, a nota passou de 5,8 para 5,9, enquanto nos anos finais o índice subiu de 4,5 para 4,6. Apesar da melhora, os 2 resultados ficaram abaixo das metas estabelecidas para o município. Confira. Nos anos iniciais do ensino fundamental, a meta para 2025 era alcançar os 6,1 no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB. A rede municipal de ensino de Teresópolis chegou a 5,9 e teve 5 escolas entre os principais destaques. 3 delas alcançaram nota 7,1, sendo o professor Silvio Amaral dos Santos, Antônio Santiago e Antônio Custódio. Outras 2 chegaram a 7, sendo o Governador Portela e Alcino Francisco da Silva. Todas ficaram acima da média nacional, de 6,3. Entre os destaques está a escola Antônio Custódio, em Vieira, que conseguiu um salto ainda maior, de 5,7 em 2023 para 7,1 em 2025, o que representa um crescimento de 1,4 em apenas 2 anos.
Nos anos finais do ensino fundamental, o avanço foi menor. A nota passou de 4,5 para 4,6, enquanto a meta era de 5,7. A Prefeitura afirma que os números serão usados para definir novas estratégias pedagógicas. Os resultados devem ser discutidos com as escolas para identificar práticas que funcionaram e levar essas experiências para outras unidades. A Secretaria de Educação de Teresópolis também cita investimentos em infraestrutura, formação continuada e materiais escolares como parte das ações para melhorar o desempenho nos próximos ciclos. E a FAITEC, em parceria com a Secretaria da Mulher, está com inscrições abertas para 414 vagas de graça em cursos de qualificação profissional. Olha que bacana! As oportunidades são destinadas a mulheres a partir de 16 anos em situação de vulnerabilidade social. As inscrições podem ser feitas até o dia 28 de agosto. As vagas fazem parte do programa Mulheres 1000 e estão distribuídas em unidades da FAETEC em diferentes regiões do estado. Entre os cursos oferecidos estão cuidador infantil, cuidador de idoso, assistente de logística, assistente de recursos humanos, recepcionista, assistente escolar, operador de computador e libras básicas. Na região serrana, há oportunidades em unidades de Teresópolis e Nova Friburgo. Também há vagas em municípios como Japeri, Seropédica, Itaguaí, Santo Antônio de Pádua, São Fidélis, Niterói, entre outras cidades. Além da formação profissional, as participantes terão direito à assistência estudantil. O benefício inclui auxílio alimentação e 2 passagens de ônibus municipal por dia para o transporte. As aulas estão previstas para começar no dia 31 de agosto e devem seguir até 12 de novembro. A capacitação busca ampliar o acesso das mulheres a novas oportunidades no mercado de trabalho. Para fazer a matrícula, as candidatas devem comparecer à unidade da FAETEC escolhida até o dia 28 de agosto. É preciso apresentar documento de identidade, CPF, comprovante de residência, certidão de nascimento ou casamento e comprovante de escolaridade compatível com o curso escolhido. E o El Niño deve ganhar ainda mais força nos próximos meses. A Agência Climática Norte-Americana, NOAA, monitora o aquecimento das águas do Oceano Pacífico Equatorial e aponta uma alta probabilidade de um evento muito forte entre outubro e dezembro deste ano. No Brasil, o fenômeno pode alterar o regime de chuvas e temperaturas em diferentes regiões. Depois de registrar um fortalecimento do El Niño em julho, a NOAA, agência norte-americana, aumentou a previsão para a intensidade do fenômeno nos últimos meses do ano. A agência aponta agora 90% de chance de um El Niño muito forte entre outubro e dezembro. Em um boletim anterior, a probabilidade para um evento dessa magnitude era de 81%. A NOAA também estima 69% de chance de que o fenômeno atinja uma intensidade histórica, com o aquecimento das águas do Pacífico superando episódios registrados desde 1950. A agência destaca que quanto maior a intensidade do El Niño, maiores são as chances de que os impactos típicos do fenômeno se manifestem. Mas a ocorrência desses efeitos não é garantida em todas as regiões. Vale lembrar que o El Niño é caracterizado pelo aquecimento anormal das águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial. Essa mudança na temperatura altera a circulação da atmosfera e pode influenciar o clima em diferentes partes do mundo. A NOAA monitora continuamente as temperaturas da superfície do Pacífico para acompanhar a evolução do fenômeno. No Brasil, os impactos podem ser diferentes de acordo com a região. O IMET aponta que, de forma geral, o El Niño tende a favorecer o aumento das chuvas na região sul, enquanto pode contribuir para a redução das precipitações em áreas do norte e nordeste. Para a primavera, entre setembro e dezembro, há também indicativos de condições mais secas em áreas do sudeste e do centro-oeste, incluindo o estado do Rio de Janeiro. Os órgãos brasileiros de monitoramento também alertam para a possibilidade de temperaturas acima da média no segundo semestre. Esse cenário pode aumentar a ocorrência de ondas de calor e o risco de incêndios florestais. Por isso, o acompanhamento das condições meteorológicas e hidrológicas é considerado importante para a preparação de medidas de prevenção.
A previsão é de que o El Niño continue atuando até o início de 2027. O próximo boletim da NOAA sobre o fenômeno será divulgado no dia 10 de setembro. Até lá, a agência segue monitorando as temperaturas do Pacífico e a evolução das condições atmosféricas associadas ao fenômeno. E olha só, gente, a quinta-feira deve ser marcada por um tempo mais firme em toda a nossa região de cobertura. O sol aparece na maior parte do dia, mas ainda há previsão de nevoeiro nas primeiras horas da manhã. E à tarde, em algumas cidades, deve ter aumento da nebulosidade e mesmo com a presença de muitas nuvens, a previsão é de tempo seco e sem chuva. Agora, detalhando a nossa previsão de cidade por cidade, em Nova Friburgo, a quinta-feira deve ser de tempo ensolarado, com nevoeiro ao amanhecer e também durante a noite. As temperaturas ficam entre a mínima de 12 e a máxima de 26 graus. Em Teresópolis, o dia também começa com sol, mas há previsão de muitas nuvens à tarde. E à noite o céu ainda fica com bastante nebulosidade, mas não deve chover. Os termômetros variam entre a mínima de 13 e a máxima de 26 graus. Aqui em Petrópolis, a quinta-feira vai ser de sol, com aumento da nebulosidade à tarde. E durante a noite, o céu segue com muitas nuvens, mas a previsão é de tempo seco. As temperaturas podem variar entre 14 e 27 graus. E agora, mudando de região e indo para o centro-sul do estado, em Paraíba do Sul, o dia vai ser de sol com algumas nuvens. E à noite, o céu fica com muita nebulosidade, mas também não deve chover. Os termômetros variam entre a mínima de 15 e a máxima de 30 graus. E para finalizar nossa previsão, em Três Rios, a quinta-feira também vai ser de sol com algumas nuvens. E a previsão é de tempo seco durante o dia e também à noite, sem chuva. As temperaturas variam entre a mínima de 15 e a máxima de 30 graus. Ou seja, a quinta-feira deve ter tempo firme e sem chuva em toda a nossa região de cobertura, com o sol aparecendo na maior parte do dia e temperaturas chegando aos 30 graus no centro-sul do estado. E assim, a gente finaliza a nossa previsão do tempo. E o grupo Dó Ré Mi levou um novo espetáculo chamado Conexão DRM para as escolas municipais de Petrópolis. O objetivo é proporcionar atividades culturais para as crianças do ensino fundamental da rede pública. O espetáculo faz parte do projeto Recreio, que consiste em 5 apresentações interativas nas unidades de ensino municipal de Petrópolis. Entre elas estão as escolas São Judas Tadeu, na Mosela, Comunidade Santo Antônio, no Alto da Serra, Monsenhor João de Deus, em Pedro do Rio, Germano Valente, no Morém, e Santa Terezinha, no Vila Rica. O Conexão DRM é um novo espetáculo do tradicional grupo Dó Ré Mi, que estreou no Teatro Imperial. As apresentações nas escolas fazem parte do Plano Nacional de Cultura, que tem o objetivo de proporcionar acesso à cultura para as crianças. Com 1 hora de duração, o Conexão DRM traz ao público mais de 30 canções, passeando por diversos ritmos brasileiros, de Vila Lobos ao funk, sem deixar faltar uma pitada de axé music, percorrendo clássicos como Evidências, Clareou e outros, chegando ao pop rock com Do Seu Lado. O grupo interpreta um repertório que une gerações através de novos hits, traçando uma linha do tempo repleta de beleza, fascínio e encantamento. E olha só, entre os dias 21 e 23 de agosto acontece mais uma edição do Vilarejo Jazz and Vinum. O evento gratuito, de graça, une música, gastronomia e imersão cultural em Itaipava. O evento ocupa a Praça do Sol com taças de vinho, jazz e pratos com delícias gastronômicas. O Vilarejo Jazz e Vinum ocupa a Praça do Sol no Shopping Vilarejo em Itaipava. O evento reúne degustações, oficinas gastronômicas e apresentações musicais em uma programação pensada para aproximar vinho, música e gastronomia. O vinho ganha espaço no sábado às 14 horas com a oficina Beba Vinho Não Rótulo.
conduzida pela sommelier Flávia Medeiros. No domingo, também às 14h, a gastronomia entra em cena com a oficina A Arte dos Canapés, comandada pela chefe Silvia Vogel. As degustações acontecem no sábado e no domingo e o ingresso custa R$ 69,90 e inclui uma taça personalizada e o passaporte do evento. Já a programação musical, toda gratuita, começa na sexta-feira, às 7h da noite, com a banda Velvet. O grupo passa por clássicos do jazz, soul e MPB, em releituras que abrem o fim de semana em clima de celebração. Já no sábado, o Velho Blues assume o palco com uma sonoridade marcada pelo blues e pelo uso do cigar box guitar e do washboard. Passando aqui para convidar vocês para o Festival Jazz Vinum. O evento acontece lá no Shopping Vilarejo, em Itaipava. Estaremos lá no dia 22, a partir das 17h30. Guardamos vocês lá. Também no sábado, às 8h da noite, o palco é tomado pela cultura franco-brasileira para encerrar a noite musical. O saxofonista Idris Boudriou é um dos nomes de referência do jazz no país e traz a cultura musical para a cidade. Aqui é o Idris Boudriou, saxofonista francês. Estarei me apresentando no Shopping Vilarejo, dia 22 de agosto, às 20h, no Festival de Jazz Vinum. Estarei lá de trio com Adaori Moté no teclado e Jefferson Leskovich no baixo. Aguardo vocês lá. Um grande abraço. No domingo, dia 23, às 5h, Alma Thomas e Thiago Trajano encerram a programação musical com tributo a Ella Fitzgerald e Joey Pass. Eu vou apresentar com meu duo, com Thiago Trajano, no Festival de Jazz e Vinum, no Vilarejo Shopping. A gente vai estar lá com vocês, mostrando um trabalho que tem mais de uma década. O evento acontece entre os dias 21 e 23 de agosto e mais detalhes sobre a programação podem ser encontrados nas redes sociais do Shopping Vilarejo. Tá aí uma ótima opção do fim de semana, Vilarejo Jazz e Vinum, unindo música, gastronomia em Itaipava, está imperdível, viu? E a gente vai ficando por aqui, mas amanhã estou de volta às 7h30 da manhã. Ótima quinta-feira e até amanhã. TVC, a TV do Correio da Manhã.